bom dia, na paz e na graça do nosso Senhor Jesus. Estou aqui na cidade de Niquelândia, neste dia 4 de dezembro de 2025. Tirei amanhã para fazer uma caminhada. Na entrada da cidade vi escrito no monte: só Jesus salva. E fazendo essa caminhada encontrei um pastor, mas o seu companheiro subindo o monte. Eu perguntei: para onde vocês vão? Nós vamos subir o monte. E eu perguntei: é para orar? E eles falaram: sim, para orar, vamos com nós. Estou neste momento em cima do monte, na cidade de Niquelândia. O nome do monte é Só Jesus Salva. Então, alguns dizem: se deve orar no monte? Bem, o Senhor Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Tanto no monte, como no plano, como no aposento, se for de coração e com sinceridade, e nada com hipocrisia, a oração feita por um servo de Deus pode muito em seus efeitos, disse o apóstolo Tiago. Então, meus queridos irmãos, para subir nesse monte exige um pouco de sacrifício e esforço. E todos nós sabemos que Deus agrada de esforço, é uma prova de amor. Quando o homem se esforça para chegar mais perto de Deus, o Senhor Deus, ele se disponibiliza a valorizar. Deus valoriza o homem que se esforça. Por isso, é uma parte na Bíblia que a gente encontra várias vezes. Jesus dizendo: esforçai-vos, esforçai-vos. Tem alguma parte que diz até: porfiai-vos, porfiai por entrar pela porta estreita. Então é como se fosse uma porfia, o esforço sincero para chegar perto de Deus é uma prova também de amor a Deus. Então digo neste breve vídeo: queridos irmãos, vamos nos esforçar, vamos empregar força para servirmos ao Senhor, para adorarmos ao Senhor. Os carros estão passando lá embaixo, olha aí, ó. Então, o esforço agrada a Deus. E temos alguns exemplos de homens de Deus, como quando subindo esse monte, nós vínhamos falando sobre Moisés, que subiu o Monte Horebe, e ali passou 40 dias e 40 noites, buscando a Deus, se relacionando com Deus. Mas o resultado daquela busca e o resultado daquele esforço de Moisés foi que Deus apareceu tanto na vida dele que ali, quando ele desceu do monte, o rosto de Moisés resplandecia. O homem estava resplandecendo, a glória de Deus refletia sobre o seu rosto, a ponto de ele colocar um manto sobre o rosto, um véu, diz a Bíblia, para o povo não olhar atentamente para o fim daquilo que se desvanecia. Ali queria dizer que o Antigo Testamento era transitório, assim como essa pista que vou mostrar aqui agora, que é transitória. Os carros passam e vão e voltam. Então o Antigo Testamento era transitório, ele cumpriria o papel dele até a chegada do Senhor Jesus, até a chegada do Salvador. Como diz no livro de Gálatas, é escrito por Paulo, na carta aos Gálatas, é escrito por Paulo: a lei é transitória, né? A lei nos serviu de aio
para nos conduzir a Cristo e a fé. Então ela fez o papel dela, a lei foi impotente para salvar, mas ela conduziu um povo, ela teve a sua história, e até o apóstolo Tiago diz que toda a escritura é importante para nos redarguir, para nos ensinar, para nos instruir, para que sejamos melhores na presença de Deus. Então, falando de monte, Jesus também subiu ao monte. Jesus subiu ao monte, orou no monte. Jesus fez discurso em cima do monte. A arca de Noé pousou nos montes, né? O monte de Arará, na Armênia, salvo erro. Então, irmãos, no monte, para subir, exige mais esforço, só mesmo aqueles que querem de verdade ter uma experiência de orar a Deus no monte. Mas Deus aparece nas nossas orações sinceras e com obediência, tanto no monte, como no quarto, como no plano, como falar muito ou falar pouco. O que interessa é a intenção do coração. Deus vê a intenção do coração. Então fica aqui esse breve vídeo que eu gravo para nossa reflexão nesta manhã. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Vamos nos dedicar mais, porque hoje se vê muitos pregadores dizendo, hoje já não se vê mais milagres, já não se vê muito operar de Deus, mas na vida foi criado muitas distrações, a tecnologia, o avanço da tecnologia, a criação de um aparelho celular com vários aplicativos, TikTok e outros mais, que é uma distração total para a igreja. Alguém não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, às vezes não tem tempo para fazer uma visita, para se dedicar nas coisas de Deus, mas tem tempo para ficar horas e horas viciado no celular. Falo isso para os outros e para mim também, porque estou jejuando esses dias de olhar YouTube, TikTok, coisas sem futuro que não acrescenta em nada na vida espiritual e nem na material. Fica olhando pegadinhas, fica olhando dançarinos, às vezes dançando, fica olhando outras coisas e passa 1 hora, passa meia hora, passa 2 horas e aí muita gente deixa de ir na igreja, cultuar ao Senhor, deixa de fazer uma oração, não ora antes de dormir, não ora quando se levanta, mas o celular está na mão, olhando coisas que não acrescentam em nada na vida, nem material e nem espiritual. Portanto, meus irmãos, vamos nos esforçar, vamos buscar o Senhor, vamos nos dedicar, vamos demonstrar que nós amamos a Deus acima de todas as coisas, porque eu, colocando a minha mente para pensar, para analisar, eu cheguei à conclusão que hoje, se Deus for fazer uma avalia, quem me ama acima de todas as coisas, eu acho que Deus vai encontrar uma porcentagem muito pequena, mas muito pequena mesmo, porque o ser humano, nós, tem tempo para tudo enquanto material na nossa vida, mas a maioria de nós não prioriza Deus em primeiro lugar, não prioriza. Nós muitas vezes não é capaz de deixar nossas coisas para cuidar das coisas do Senhor. Então a nossa fé é pequena,
Porque aquele que não tem fé de crer na palavra, como disse Jesus, aquele que perder alguma coisa por amor de mim, ganhará 100 vezes tanto aqui na terra e no final a vida eterna. Um Deus tão poderoso, um Deus tão soberano e potentíssimo, será que ele não pode retribuir para nós o tempo que nós perdeu nos envolvendo nas suas coisas, nos envolvendo na sua obra, nos envolvendo para edificação de pessoas, para que o nome dele seja glorificado? Será se ele não tem poder de abrir as portas, de derramar a sua bênção, como ele diz nas Escrituras, que ele abre as portas e derrama a bênção sem medida na vida daqueles que amam o seu nome? Eu já estou sentindo Deus aqui falando. Eu ia gravar um vídeo de 1 minuto e já está com 11 minutos. Mas vamos fazer reflexões, queridos irmãos. E vamos buscar o Senhor. Porque lá em 2 Crônicas, capítulo 14, salvo erro, ou é capítulo 7, lá diz: quando me buscares de todo o seu coração, eu sararei a vossa terra, eu cuidarei de vocês, eu operarei, diz o Senhor Jeová, diz o Senhor dos Exércitos. Então a nossa fé muitas vezes é pequena, nós não prioriza Deus, colocando em primeiro plano na nossa vida as coisas de Deus. Então, queridos irmãos e ouvintes dessa reflexão nesta manhã, vamos nos dedicar mais, vamos provar que nós amamos o Senhor com ações. É com ações, não é só com palavras, porque um dia uma grande multidão seguindo Jesus queria ver os seus milagres, queria ver aquele espetáculo tão grande, paralítico andar, gago ser liberado a língua para poder falar direito, cego ver, e era uma multidão. Mas um dia o mestre divinal olhou para a multidão e disse: o povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Outra vez ele disse: muitos me dizem Senhor, Senhor. Muitos me dizem Senhor, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, esse sim tem resultado de receber a herança que está preparada desde a fundação do mundo. Glória ao nome do Senhor. Então vamos fazer reflexão da nossa vida. Vamos fazer um check-up geral. Vamos pensar, será se nós amamos o Senhor acima de todas as coisas? Ou será se nós fica só com blá, 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 andando com Bíblia, indo para a igreja e ouvindo um sermão 1h30 ou um culto de 1h30, mas temos que servir a Deus todo o tempo da nossa vida, na igreja, nos campos, nos montes, no meio dos mares, por onde nós andar. Temos que andar na comunhão, conectado com Deus, porque Deus a tais adoradores procuram. Deus procura adoradores que amam de verdade, com ações. Para encerrar esse vídeo, mais uma reflexão. Jesus, no meio de uma multidão, sendo apertado, uma hora ele disse: alguém me tocou. Causou espanto. Uai, alguns dos seus discípulos, eu acho que Pedro era o mais
afoito, vamos dizer assim. Uai, Senhor, como o Senhor diz, alguém te tocou, a multidão está te apertando, e o Senhor fala, alguém me tocou? Então causou admiração naquela fala. Aí o Senhor disse, alguém me tocou com fé, porque de mim saiu virtude. E a mulher com fluxo de sangue na mesma hora se prostrou, porque o seu fluxo de sangue com 12 anos, que não sarava, médico nenhum deu jeito. Mas na hora que ela tocou nas vestes de Jesus, na mesma hora o sangue estancou. Aleluia! Então vamos meditar. No meio de uma multidão, muita gente apertando, para ver Jesus fazer milagre, para ver alguma coisa, para ver outra coisa, não saía a virtude de Jesus para benefício de ninguém. Mas aquela mulher foi beneficiada quando ela teve tanta fé. Se eu triscar nele com fé, eu vou ser curada. Então, meus irmãos, vamos demonstrar a nossa fé com ação. Não é só com palavra. Porque o apóstolo Tiago, digamos, tem alguns pregadores que falam que o livro de Tiago é o provérbio do Novo Testamento. Ele sempre fala de fé, mas com ação. Ação. Tiago diz, em muito sentido, que direi? Alguém diz, tem fé. Mostra a tua fé para mim sem obra, e eu pela minhas obras te mostrarei a minha fé. Então, leia o livro de Tiago. Vamos exercitar a fé, mas com ação. Ficar falando só de lábios não vai adiantar nada. Bendito é o nome do Senhor. Vamos nos dedicar. Vamos amar o Senhor acima de todas as coisas. Deus que abençoe a todos. Ouça este áudio, este videozinho. Mande para frente se você achar importante. Compartilhe com seus amigos. Deus procura adoradores para operar, para se manifestar, para usar como instrumento nesta face de terra, porque está sendo poucos os adoradores que verdadeiramente se dedicam como os patriarcas do passado, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Elias, como Eliseu, como Daniel, aleluia, que se dedicam como Moisés, e assim por diante, como Paulo apóstolo, Pedro, Tiago, João, Tomé, e assim por diante. Se eu for falar aqui, o tempo não dá de falar de muita gente nesse tempo, desde a vinda, desde quando o mundo existe. Os heróis da fé, como Enoque, como Noé, e assim por diante. Os homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que entraram no fogo e não se queimaram. A palavra de Deus cumpriu na vida deles. Quando Isaías prega, se passarem pelas águas não te submergerá. Quando entrares no fogo não te queimará. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, nem fio de cabelo queimou, nem cheiro de fogo tinha sobre eles. E Deus foi glorificado naquela obra. Daniel na cova dos leões faminto. Deus falou, não coma meu servo. Fica todo mundo quieto aí. Daqui a pouco você vai ter bastante carnal para vocês comer. Então, gente, não vamos nos enganar. O mundo vai comer os carnais, mas vamos ser espirituais, porque senão o mundo vai nos tragar e o inferno vai nos martirizar se morrermos sem o Senhor nosso Deus. Vou findando por aqui. Que a paz de Deus
e a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai esteja com todos nós, para a glória de Deus Pai. Amém, amém, amém. E glória, 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 glória a Jesus. Santo Deus, santo é o Senhor nosso Deus. Deus seja sempre louvado e glorificado para sempre. Amém.